E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A igreja. E eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça. Muito obrigado, podeis assentar. Nós iremos começar hoje a carta à igreja que estava na cidade de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Então aqui nós temos essa cidade que era uma das menores cidades daquela época. Ela não é tão imponente, ela não é tão grande, ela era pequena e ela tinha uma posição bem favorável, uma posição geográfica muito boa, porque ela ficava entre a Lídia, a Mísia e a Frígia. Então essa cidade era considerada a porta do leste, ou o portão do leste. Então essa cidade tinha essa localização favorável. Por exemplo, quando os exércitos do imperador César, imperador de Roma, iam para a batalha, geralmente quando eles retornavam, eles passavam por Filadélfia. Filadélfia era uma cidade que tinha adoração a vários deuses, mas o culto principal em Filadélfia era o culto ao deus Dionísio, também conhecido como deus Baco, de onde vem a palavra bacanal, que é um culto recheado a orgias sexuais, a bebidas, a devassidão e todo esse tipo de coisa. Então o Dionísio, ele é considerado o deus do vinho, ao mesmo tempo ele é considerado o deus da fertilidade também. Dionísio, ele era representado nos cachos de uvas, nas folhas também da videira, e a adoração, o culto a este deus ali naquela cidade era muito forte. A questão também da adoração ao imperador, do culto ao imperador, também era bastante desenvolvida ali naquela cidade. Ainda falando do deus Baco, ou do deus Dionísio, ou de Dionísio, o povo bebia muito e eles acreditavam que ao ficarem embriagados, eles estavam participando da espiritualidade de Baco, ou de Dionísio. Então eles se embebedavam para que eles pudessem estar tendo uma participação completa na questão cultual com o Deus, o Deus da orgia. Então, esse período agora que nós iremos começar, o período do carnaval,
que é o período do reinado da carne, Carnavari, traz mais ou menos essa ideia, né? E aí você vê que, por exemplo, há uma solenidade em que um governante, ele entrega as chaves da cidade ao rei Momo, né? Alguém que é escolhido, que representa o reino da carne nesse período. Então, quando ele faz a entrega, geralmente o prefeito faz isso. Quando o prefeito faz essa entrega, ele está dizendo que a autoridade agora está sobre aquele rei, que é o rei Momo, aquela pessoa, e que o que vai agora determinar esses dias é o carnaval. Então, no carnaval tudo é lícito, né? As pessoas... hoje estava assistindo no jornal, conversando com a Dayana, que as pessoas, entre aspas, se revelam, né, nesse período, mas de fato elas mostram o que elas são, né? E aí a gente vê os homens vestidos com as roupas das mulheres, as mulheres com a roupa do homem, outros se colocam aí de fofão, como é o caso aqui do Maranhão, né? E outras coisas mais, ou seja, porque tudo isso há uma influência satânica, uma potestade maligna que ela está influenciando esse período. E aí legalmente ela está tendo a oportunidade de fazer tudo isso, porque ela recebe a autoridade na pessoa desse rei Momo. Então, nós estamos aí no período do carnaval, e é um período que o reino das trevas, ele está muito mais presente nessa festa, tá bom? Então, esse período é um período espiritualmente mais pesado, mais complexo, mais difícil de ser vivido, né? Onde existem muitas mortes, onde muitas mulheres são estrupadas, onde muitas virgens, né, perdem a sua pureza, onde muitos se revelam, de fato, aquilo que, repito, já são, né, mas passam a se revelar com essa desculpa do carnaval. Então, o que faz isso é essa influência espiritual do mal que está sobre essa região. Então, principalmente aqui no Brasil, né, nós vemos que há uns 3 anos atrás, levaram Cristo, né, para a avenida, e ali Cristo, né, foi derrotado, né, por Satanás, a polícia bateu nele e tal. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, mas o que é isso? Mas exatamente é porque a palavra de Deus ela se cumpre mesmo, meus queridos irmãos. Nós precisamos ter o conhecimento do calendário profético para podermos entender esses acontecimentos à luz da Bíblia. Então, isso não é normal, mas isso é o esperado biblicamente. O mundo jaz no maligno. Jesus Cristo, ele diz que quando ele voltar, será que ele vai achar ainda fidelidade? Então, como eu costumeiramente me refiro, e sempre digo que a Bíblia ela vai se cumprir, e eu preciso ter o cuidado, a vigilância, a expertise espiritual, para que eu entenda que essa palavra de Deus, se ela não se cumprir de forma positiva na minha vida, certamente ela vai se cumprir de forma negativa. Mas ela vai se cumprir. Aqui nós não ficamos no muro, em cima do muro, né? Aqui nós temos que cair para um lado. Aqui nós não ficamos, de fato, em cima do muro. Então, queridos, esse período aqui de Filadélfia, no entendimento da maioria dos escatólogos, esse período aqui de Filadélfia, ele representa a era das missões modernas. Porque, meus irmãos, quando nós fechamos o livro de Atos, e é bem interessante nós lembrarmos de uma coisa, que o livro de Atos, ele representa um período curto da igreja. E ali nós temos a história dos primeiros 35 anos aproximadamente da igreja. A história da igreja, porém, ela não se resume àquilo ali. A história da igreja ali é apenas a história da igreja primeira, né, da primeira igreja
que começa ali da igreja cristã. Mas a história ela está se desenvolvendo, inclusive até hoje, né? Nós também estamos fazendo história. Se Jesus Cristo não retornar, logo, mais adiante, quando nós aqui não estivermos mais, alguém vai falar dos momentos, né, da igreja Assembleia de Deus, a exemplo, aqui na área 41. Alguém vai dizer, mas o culto era assim, mas, né, pregavam assim, se vestiam assim. Então, o que acontece? Após esse momento aqui, que está na Bíblia, no Novo Testamento, a igreja ela parou de se interessar por missões. A igreja volta novamente a se interessar por missões, já após a Reforma Protestante. Então tem um cidadão inglês chamado William Carey. Ele é considerado o pai das missões modernas, porque ele vai, não estou achando a palavra melhor, mas eu posso dizer, ele vai reacender essa chama, essa ideia de missões. Então a igreja da era Filadélfia é a igreja que está preocupada com missões. Nós vemos aqui no texto que Jesus Cristo diz, olha, eu tenho a chave. Eu abro ninguém, e eu fecho e ninguém abre. E ele ainda diz para essa igreja aqui, ó, eu sei que tu és pequena, mas eu abri uma porta para ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então é nessa época aqui que a chama das missões, ela vai acontecer no mundo como ela não tinha acontecido até então. A porta aberta, na compreensão, no entendimento de muitos, é exatamente esta facilidade de fazer missões, de pregar o evangelho a toda criatura, né, nessa época aqui das missões modernas, representada por essa igreja. Então, Filadélfia, ela é a igreja das missões modernas, a igreja do amor fraternal. Quem ama faz missões, né? Quem ama faz missões. Nós dizemos que essa igreja de Filadélfia é uma pequena igreja com um grande Deus. A igreja é pequena, mas o Deus da igreja é grande. E eu, como disse ontem à noite aqui na reunião, nós não podemos acharmos que somos grandes. Porque quem tem que ser grande é o nosso Deus. E nós somos pequenos. Porque se nós acharmos que somos grandes, o nosso Deus vai ser pequeno. Então, nós temos que nos reduzir à nossa pequenez e dar a glória, a honra, o louvor, a adoração, a posição a Ele, que é o Deus dos deuses, que é o Senhor dos senhores. Então, esse é o grande Deus. E muita gente pensa que o ministério, por exemplo, aprovado de um pastor, de alguém, é quando ele está à frente de uma grande igreja. Não. Isso não significa exatamente ter um ministério aprovado. Talvez algum dirigente, algum pastor, algum missionário, ele imagina que ele está em uma congregação, numa igreja local pequena, e ele imagina que o seu ministério não esteja aprovado por causa disso. Mas não é assim. Não é assim. O sucesso ministerial não está nas grandes igrejas. O sucesso ministerial está em entrar por uma porta que Deus abriu. Ainda que a sua congregação seja 2 pessoas, mas essa foi a porta que Deus abriu para você, então o sucesso está aí. Esta igreja aqui, ela é a menor entre todas. A cidade é a menor entre todas. Mas vocês querem saber de uma coisa? Hoje, essa região aqui da Ásia, ela não é mais essencialmente cristã. Essa região aqui da Ásia hoje, ela é islâmica. Ela pertence ao islamismo. Agora vocês sabem qual foi dessas 7 igrejas aqui,
A que resistiu por mais tempo como igreja cristã? Filadélfia. Não foi Éfeso, não foi Sardes, não foi Tiatira, não foi Laodiceia, nenhuma dessas. A igreja que conseguiu resistir mais tempo foi a igreja em Filadélfia. E ela não era maior, ela não era mais desenvolvida, ela não era mais rica, né? É interessante porque nós observamos aqui que o próprio Jesus Cristo, ele não faz crítica a essa igreja. Não. Ele diz: olha, eu sei quem vocês são. Por isso que eu abri essa porta para vocês, né? Graças a Deus por isso, né? Lindo e maravilhoso aqui essa carta da igreja a Filadélfia. Meus queridos irmãos, no primeiro momento, capítulo 3, versículo de número 7, Jesus Cristo vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, diz o que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Ou seja, o que é poderoso. Poderoso. Repita, a chave aqui, ela vai simbolizar a autoridade, né? Então Jesus Cristo, ele faz uma identificação a essa igreja, nesse primeiro momento, dizendo que ele é poderoso, dizendo que ele é santo e que ele é verdadeiro. Ou melhor, que ele é santo, verdadeiro e poderoso ou soberano. E aí, quando nós começamos a imaginar, a pensar nessa palavra que nós constantemente estamos aqui ouvindo, que é a santidade, ou seja, santo. E o que é um ser santo? O que é ser santo? O que é ser uma pessoa santa? Alguém ajuda? Para ir para o céu tem que ser santo, né? É o quê? A irmã Tânia sabe. Diz para nós, irmã Tânia, missionária Tânia. O que é santidade, meus irmãos? Ninguém? Pureza, o que mais? Integridade, o que mais? É interessante porque essa ideia de santidade, essa raiz dessa palavra, ela vem com a ideia de cortar. Cortar. Ou seja, santo, missionária Tânia, é estar cortado. Ou seja, é estar separado. Às vezes nós oramos, por exemplo, por uma guitarra que diz: olha, essa guitarra ela está separada para quê? Para ser usada na obra de Deus. Nós não vamos pegar essa guitarra e usá-la em um show mundano. Por quê? Porque ela está cortada. Ou seja, ela está separada. Ela está dedicada para a obra de Deus. A dedicação dela é para o santo aqui da casa do Senhor. Quando Jesus Cristo, ele está passando ali as leis para o povo de Israel, e lá em Levítico, capítulo de número 11, versículo 44, vejam só, Deus, ele diz que ele é santo, e que o povo precisa ser santo. Deus diz que ele é santo, e que o povo tem que ser santo, tem que ser separado. E tem que se dedicar a ele. Dedicação e separação. Separação e dedicação. Por quê? Porque um Deus santo, ele pode ter um relacionamento, uma comunhão com quem não é santo? Sim ou não? Então o santo, ele precisa se relacionar com quem? Com um profano ou com um santo? Agora, um Deus santo, Deus de toda santidade, Kadosh,
Ele quer um relacionamento com o povo que ele chama dele, povo de Israel. Mas esse povo é impuro. Então, o que fazer para ter um relacionamento, uma comunhão entre um Deus santo e um povo impuro? O que fazer? Hã? Fazer o quê? Se santificar como? Como? Separando. Separando. Israel vem de um lugar cheio de deuses, com adoração para tudo quanto é tipo de coisa, de deuses. Deus está dizendo, missionária Tânia, olha Israel, tu não vai pelo caminho dos egípcios, tu tem que ser separado disso, tu tem que ser santificado, tu tem que ser dedicado a mim. Aqui esse versículo está falando de comida, de coisas impuras. Então Deus diz, olha, vocês precisam se separar do mundo. Vocês precisam ser separados do profano. Vocês precisam ser santos para que eu possa habitar no meio de vós. Só o santo, só o separado, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Ele pode estar com Deus. É por isso que nós constantemente falamos das falsas conversões, onde alguém diz que é crente, que é evangélico, que é protestante, que está na igreja, mas não se separa do mundo. Ele quer servir a um Deus, mas ele continua agindo na ideia, na dimensão profana. Mas esse Deus, ele não coaduna. Não, de forma alguma com aquilo que é profano. No Novo Testamento, por exemplo, o que vai acontecer com a questão da santidade? Nós precisamos da santidade. E como é que nós podemos obter a santidade? Como? Aceitando a Cristo. Porque a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo nos santifica para que nós possamos nos relacionar com Deus. Porque a ideia de relacionamento com Deus, nós, tem que ser de santidade. Entenderam? Então Jesus Cristo, ele está dizendo, eu sou santo. Aleluia. Eu sou igual ao Pai. Eu sou santo igual ao Pai. Jesus Cristo vai dizer isso. Jesus Cristo está dizendo que Ele é santo, que Ele é sagrado e que Ele está dedicado nas coisas do Pai. Ele está dizendo isso para a igreja de Filadélfia. Jesus Cristo, Ele chega dizendo isso já para a igreja. Por exemplo, Deus, Ele é santo pela sua própria natureza. E através da natureza de Cristo, nós podemos ser santificados. É por isso que nós precisamos de Cristo. Não tem como eu me tornar santo por mim mesmo. Por mais que eu cumpra cerimoniais, por mais que eu cumpra leis, por mais que eu faça coisas que na minha cabeça eu penso que isso vai me tornar santo, mas não é o que eu faço, é o que Cristo fez na cruz, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então a graça nos santifica. Nos santifica. Então Jesus Cristo, Ele começa dizendo àquela igreja que Ele é santo. O segundo momento, Jesus Cristo diz àquela igreja que Ele é verdadeiro. O que é uma pessoa verdadeira? O que é algo verdadeiro? Quem ajuda? Transparente, o que mais? Hã? Pode falar, meus irmãos.
original. Muito bem. Jesus Cristo disse que ele é santo. Agora ele está dizendo que ele é verdadeiro. Com essa descrição, o próprio Cristo, ele está enfatizando não apenas a sua veracidade. Jesus Cristo não está falando só da sua veracidade, mas ele está falando essencialmente do seu caráter. Eu disse aqui no início que essa cidade, ela fazia sobretudo uma adoração a um Deus Dionísio, ou seja, um Deus falso. Onde está Dionísio hoje? Quem é que ouve falar em Dionísio, que Dionísio é Deus, que Dionísio fez milagre? Quem é que ouve? Vocês ouvem? Ouvem? Não. Mas vocês ouvem de Cristo ainda? Mais de 2000 anos atrás, porque Ele é verdadeiro, aleluia. O caráter, na sua essência, é de verdade. Ele é o mesmo Deus que foi ontem no passado, é hoje e continuará no presente. E que caiam todos os outros deuses diante dEle, porque somente Ele é Deus verdadeiro. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Ele está dizendo que Ele é autêntico, aleluia. Cristo é autêntico. Cristo não é imitação de Deus. Olha só. Oh, maravilha. Ele está dizendo que Ele é real. Ele está dizendo que Ele é eterno. Ele está dizendo que Ele é o Deus ideal. É por isso que ele está dizendo, olha, igreja que está na cidade de Filadélfia, eu sou o verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo disse, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Aonde estão os outros deuses? Aonde está Diana? Aonde? Se perderam no tempo. Mas esse Cristo aqui, Ele é Deus verdadeiro. Ele é o Deus ideal. Ele era o Deus que estava se revelando àquela igreja, dizendo o que Ele ia fazer com ela. Aleluia. E em terceiro lugar, Ele diz que Ele tem a chave de Davi. Chave representa o quê? Autoridade, soberania. Ele é aquele que abre e que ninguém pode fechar. Ele é aquele que fecha e que ninguém pode abrir. Quando Jesus Cristo ressuscita, é lindo, é maravilhoso. Mateus 28, 18. Quem lembra esse texto? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus Cristo ressurge da morte. Ele vence a morte, Ele vence o inferno, Ele vence o pecado, Ele vence o diabo, Ele vence tudo. E Ele diz, eu tenho autoridade nos céus e na terra, aleluia. Porque Ele venceu, aleluia. Bendito e exaltado seja o seu nome para sempre. Então, com essa ideia, Jesus Cristo, Ele está dizendo que a autoridade sobre a igreja é Ele que tem. Tem gente que pensa que é o bonzão. Tem gente que pensa que é porque é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele está até acima dos outros. Nós vemos aí, por exemplo, um pastor africano, que ele não pisa no chão. Vocês já viram isso? Não? Pois tem. Ele não pisa no chão. Se ele chegar para pregar aqui, que Deus nos livre, ele desceria num carro ali, os irmãos deitam no chão e ele sai pisando nos irmãos. Por quê? Porque ele é tão santo, ele é tão estrela, ele é tão top das galáxias, que ele não pode pisar no chão, porque o chão é impuro.
Podem colocar no YouTube que vocês vão ver. Pastor que não pisa no chão, coloca lá. Ou pastor que anda por cima das pessoas. Pode colocar que vocês vão encontrar. Elvis, tu viu? Não? Ninguém viu? Pois tem. Porque são pessoas que pensam que têm autoridade na igreja. Como diz o pastor Ziel, que são bichão. Não, Jesus Cristo está declarando aqui que Ele é que tem a autoridade sobre a igreja, porque a igreja é dele. Ele morreu na cruz pela igreja e ao terceiro dia Ele ressuscitou para estar na igreja. A igreja vive a vida que Cristo ganhou ao ressuscitar ao terceiro dia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus Cristo, Ele vai dizer para aquela igreja que quem faz a história é Ele. Jesus Cristo está dizendo que quem faz as circunstâncias é Ele. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo vai dizer àquela igreja que quem dá acesso às vastas riquezas da graça de Deus é Ele. Jesus Cristo vai dizer à igreja que não é Maria, que não é José, que não é Ribamar, que dá esse acesso, é Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que ressuscitou ao terceiro dia e que em breve volta para buscar essa igreja, porque a igreja é dele, a autoridade, o poder é dele. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. É Ele, aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus. Então Jesus Cristo, Ele está se declarando ali que Ele tem a autoridade. Aleluia. A pequena igreja, mas com um grande Deus. Nós vivemos uma era, um tempo de megas igrejas, né? E aí é uma disputa até, né? Quem tem mais, quem é maior, quem é mais popular, quem é mais famoso. Vivemos época que a igreja, ela já não tem mais Cristo como seu representante principal. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, alguns pensam que isso é o sucesso ministerial. Mas o sucesso é ter Cristo na vida, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. O que vai trazer o sucesso para mim, queridos, não é o ser um grande pregador, não é o ser um grande ensinador, não é o ser um músico, não é o ser um grande professor, não é o ser um grande cantor, não. É a minha fé nesse grande Deus. A outra igreja que nós vamos estudar ainda, que é a igreja de Laodiceia, que é a última fase da igreja, é uma igreja completamente diferente de Filadélfia. Porque a igreja de Laodiceia é uma igreja já que acha que ela não precisa mais de Cristo. É claro que nós não estudamos ainda essa igreja, não estamos estudando aqui nessa noite. Mas Jesus Cristo disse para aquela igreja de Laodiceia, Ele diz assim, ó, tu diz que tu é rico, que tu tem o melhor colírio, que tu tem o ouro, mas tu não sabe que tu é pobre, miserável, desgraçado e que tu está nu. Porque é a igreja que está confiando em quem? No seu poder. É a igreja que está confiando em si mesmo. Então Filadélfia não. Filadélfia é a igreja que tem fé em Cristo Jesus. Aleluia. Então não se preocupe, não fique atordoado, não fique preocupado. Se a igreja é pequena, a congregação é pequena, se tem pouca gente.
Não fique preocupado no individual, com você mesmo. Porque você tem um dono, aleluia. Você tem um dono. Não se despreze. Você tem um dono, aleluia. Não se ache insignificante, mas porque você precisa entender que você tem um dono, aleluia. Nós pensamos muitas vezes, né, que é o que somos que faz valer, mas é o que Deus nos faz. E eu disse aqui já, que quando eu olho só para mim, eu deixo de olhar para o Deus que eu tenho. E nós somos a igreja que é chamada a viver por fé. Então eu tenho que ter fé nesse Deus que é grande, aleluia. Nesse Deus que não há um Deus igual a Ele, aleluia. Então nesse primeiro momento, Jesus Cristo vai fazer a sua apresentação a essa igreja, dizendo para nós relembrarmos que Ele é o quê, primeiramente? É o quê? Diga comigo, santo. De novo, santo. Isso, você lembra da visão do profeta Isaías? Que os anjos estavam lá dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Vocês lembram disso? A segunda coisa, Jesus diz que Ele é o quê? Verdadeiro. Ele é original, Ele não é imitação, Ele não passa, aleluia. Em terceiro lugar, nós vamos ver a soberania de Deus. Então esse é o primeiro momento aqui dessa carta, que nós iremos finalizar aqui por enquanto a nossa introdução a essa carta. Deus em Cristo continue abençoando a todos, amém.